capítulo 12. Versos 1 e 2. Ali está o 3, mas eu não vou falar o 3 hoje. 1 e 2. A corrida da fé. É o tema desta noite. Diz assim o texto, irmãos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Esta é uma versão Almeida, revista e atualizada, mas eu quero ler a tradução também da Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Aquilo que nós já falamos, vimos, cantamos, oramos, ó Pai, muito trouxe ao nosso coração a alegria de cultuar ao Senhor. Mas queremos nesse momento, ó Pai, que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações e que possamos, ó Pai, sermos desafiados pela Tua palavra. Fala, Senhor Deus, que nada, nenhum incômodo, nenhuma situação atrapalhe a Tua palavra ministrada neste momento, ó Pai. E que os que estão aqui neste momento, ó Pai, possam estar com a mente e coração ligados no Senhor. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. O texto nos diz a corrida da fé. Hoje os pais, depois no final do culto, poderão ir ali à minha direita, né, tem um local ali que diz troféu de melhor pai do ano. E ali tirar sua foto com os filhos, mas só quando terminar o culto. Quem chegou hoje de manhã já tirou, quem chegou um pouquinho cedo tirou, mas ali é um espaço reservado para a sua foto ali, né, junto com os filhos, você marcar esse momento ali. E foi nos falado que hoje os pais, né, receberam uma lembrança, mas são o pai do ano. Você é o pai do ano, amém? Isso mesmo, nossa. Né? Só que é o nossa, não tem mais nada depois do nossa, tá? Né? E eu entendi que ele falou nossa sem ter nenhum outro complemento. Mas nossa, que negócio feio, irmãos. Né? Então vamos lá, repetir novamente. Né? Nós temos aqui os pais do ano. Você está gravando isso? Depois na edição, tá? Não pode ir para frente. Né? Filhos,
filhos, né? Por favor, né? É contigo. Lorena, capricha aí agora. Né? Olha ali para o lado. Olha lá aqui. Né? Capricha. Né? Vamos lá? Vamos lá. Eu não sei se eu estou perguntando errado, né? Deixa eu ver. Nós estamos aqui, irmãos, com os pais do ano. Amém? Amém. Pode gravar isso. Esse tu grava. E passa para frente, né? Passa para frente. A corrida da fé, irmãos. Interessante que há uma outra corrida, diferente dessa que nós vamos falar hoje, mas que muitos estão envolvidos, que é a chamada a corrida do mundo. E qual corrida você está correndo? A corrida do mundo, ela está muitas vezes sufocando a corrida da fé. Consumismo tem trazido aos lares, às famílias, às pessoas, algo terrível. Muita gente se endividou, muita gente está financeiramente em um momento difícil. Não porque somente o governo está pagando, a prefeitura e outros lugares, mas porque a gente foi andando, correndo, no ter, no querer, sem poder. E aí a gente entra no consumismo. Nessa corrida também do mundo, nós temos a falta de tempo. Na realidade, o tempo é o mesmo. Mas muitas coisas começaram a tomar o nosso tempo, a roubar o nosso tempo. E hoje, nós não temos tempo para as coisas realmente importantes da nossa vida, que é a nossa devoção com Deus. Também temos nessa corrida do mundo o trabalho. Nós precisamos trabalhar, você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar. Mas você já percebeu que é um corre-corre? É muito tempo que você perde em condução, é muito tempo que você perde em tantas coisas, e aí você já chega segunda-feira cansado, e aí você leva uma semana de corre-corre, de tantos afazeres, de vai para lá, vem para cá, e quando chega em casa cansado, o trabalho, e a forma do que nós temos encarado o trabalho, tem sido uma corrida que o mundo tem nos colocado. O secularismo, substituindo o sagrado. A coisa, os valores seculares, o secular, tem roubado, irmãos, a nossa devoção, a nossa vontade de estar na presença de Deus, de estar na igreja. E o secularismo tem feito, como lá, nós vemos na Espanha, Itália, em outros países, templos vazios, templos que hoje servem de museu, porque são só paredes, monumentos, mas que falta vida, porque as pessoas deixaram que o que é secular tomasse este lugar. E essa corrida cada vez mais tem feito com que as pessoas se distanciem uma das outras e se distanciem de Deus. E aquele amor que foi tão divulgado, amar a Deus e amar ao próximo, tem sido deixado de lado nesta corrida do mundo. E nós estamos nela. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser engolidos por ela. E se não tomarmos cuidado, ela fará com que você cada vez mais se distancie desse Deus Pai maravilhoso. Hoje muitas coisas tomam o lugar de Deus. Às vezes o consumismo, a falta de tempo, o secularismo, o trabalho. E poderia listar aqui outras situações que eu e você temos encarado na nossa vida diária. O texto
texto propõe uma outra corrida, Hebreus fala de uma outra corrida. Em Hebreus a palavra de Deus fala de uma corrida que nós devemos correr, a corrida da fé. Que devemos correr é uma corrida que nós corremos com paciência, olhando para Jesus, sem desviar o nosso olhar. Caso contrário, a gente não corra esta corrida, meus amados. Muitas vezes a gente vai perceber que situações vão nos atingir, nos afligir, que situações vão nos encurralar. E você, de ser sempre ou falando que é um vencedor, vai abaixar a sua cabeça. Por isso, o texto de Hebreus, ele vem falando sobre isso, sobre esta corrida, porque os problemas, as dificuldades, as situações, elas sempre tentarão nos atingir. Porque nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo que é corrompido, nós vivemos nesse mundo que é corrupto, em uma boa parte dele. Nós vivemos nesse mundo que é violento, e a violência nos atinge ou de forma indireta, ou até mesmo direta, como foi narrado nesta noite aqui, pedindo oração. Qual corrida você tem corrido, meu amado? Que tipo de corrida você tem corrido? E o texto vai nos convidar, então, a uma corrida para o seu crescimento. Primeiro, corramos com perseverança a corrida da fé. Eu vou mostrar para você. Você lembra desta cena? Atenas 2004. Faltando alguns quilômetros da maratona para acabar, Vanderlei Cordeiro de Lima, corredor brasileiro, foi atrapalhado por um ex-padre irlandês, Cornelius, que jogou no chão e fez ele perder uma vantagem que ele tinha do outro competidor, cerca de 30 segundos, sobre os demais maratonistas. A expressão dele ali é de dor, de um sonho, até porque você, para ir a uma Olimpíada, a participar daquela prova que você sonhou, você leva tempo se preparando, anos se preparando, e de repente ele vê o sonho dele sendo jogado literalmente ao chão. O que fez Vanderlei Cordeiro de Lima, irmãos? Ele não parou. Ele se refez daquele momento. E ao entrar no Estádio Olímpico de Atenas, em 2004, foi ovacionado por milhares de torcedores. Ele não era mais o primeiro, nem tampouco o segundo, ele estava em terceiro lugar. Mas nada impedia dele chegar a um propósito. Ganhar era o objetivo, mas chegar ao final era algo que batia no coração dele. E ele ganhou a medalha de bronze. Foi notório o acontecido, que depois ele foi homenageado várias vezes. Eu não lembro quem ganhou a medalha de ouro, mas eu lembro de Vanderlei Cordeiro de Lima, que superou, perseverou até o fim. Você lembra dessa outra aqui? Esse é para os mais novos, não vão lembrar. Mas passa sempre. A suíça Gabriele Anderson. Ela entra no Estádio Olímpico de Los Angeles em 1984. Atormentada por câimbras e dores, ela começa a cambalear. Os paramédicos chegam próximo dela e ela diz que não. E aí o estádio
começa a bater palmas, incentivando Gabriele a chegar ao fim. Ela não era a primeira nem a segunda, mas o estádio todo olímpico começa a bater palmas, incentivando, e ela cambaleando de um lado para o outro, termina a corrida. E esta cena está entre as cenas mais marcantes das Olimpíadas. E mesmo não sendo do seu tempo, talvez você já tenha em algum momento visto esta imagem. E ela chega, irmãos, a sua chegada triunfal, cambaleando com dores, mas perseverando até o fim. E ela passa pela reta final. Ela chega ao objetivo. Da mesma forma, a campeã desta maratona olímpica, ninguém mais lembra o nome mais de Gabriele, muitos lembram, daquela que não ganhou nem medalha de ouro, nem de prata, nem de bronze, mas aquela que teve perseverança. Uma vez ouvia de um pastor, numa palestra, lhe dizendo que o melhor não é você começar bem, mas é você terminar bem. Muitos começam bem, mas terminam mal. No futebol a gente vê muito isso. O time às vezes começa ganhando, e todo mundo torcendo, é uma alegria, um zomba do outro, encarna assim. Mas aos 49 minutos do segundo tempo, eis que o time adversário faz um gol. E sai vitorioso. Perseverança. O verso 1 diz assim, meus amados: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uma outra versão diz assim: e continuemos a correr sem desanimar. A corrida marcada para nós. Como você está correndo agora, meu amado? Desanimado? Querendo desistir? Domingo passado tivemos aqui uma festa. 10 pessoas sendo batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começaram a sua carreira. E uma festa, e uma alegria, realmente é algo extraordinário quando nós temos o privilégio, a oportunidade de participar de um culto onde há batismos, irmãos. Não que os outros são menos alegres, não. É porque ali se cumpre muitas das coisas em uma ordenança de Jesus. Você passou pelo batismo, lembra do seu batismo? Lembra daquele momento? Até hoje eu não vi alguém se batizar e sair triste assim. É interessante, a gente às vezes vou preparar, de repente a gente fazer um make-off dos batismos, né? Que lá atrás, irmãos, é um negócio, é algo extraordinário. Ali é um nervosismo, gente gelada, gente querendo desmaiar, não vou nem falar quem, né? Gente que na hora fala, pastor, não vai dar, não vai dar, é muita responsabilidade, querendo desistir na hora. Gente chorando, não de tristeza, irmãos, mas uma alegria tremenda, porque ele começa a olhar a vida antes de Jesus. E quando ele entra ali para se batizar, vem um filme na cabeça dele, daquelas coisas, escravos do pecado. E aí, quando ele entra neste momento, irmãos, há um júbilo tão grande. E aí, a pessoa quando sai do batismo, sai querendo correr a corrida da fé. Vamos lá, para onde? Vamos lá, agora, tô bom, tô pronto. Mas aí vem uma luta aqui, aí vem uma situação ali, vem uma perda ali.
E aí aquela corrida parece que já não é tão entusiasmada. Você começa a caminhar, mas está caminhando. Vem prestar o seu culto, vem glorificar a Deus. Alguém chega para você e diz: puxa vida, sua fisionomia está diferente, seu linguajar está diferente, seu vocabulário mudou. E você diz: ah, Jesus entrou na minha vida, Jesus modificou a minha vida. Parece que o tempo vai passando e você começa a se esconder das pessoas. Não consegue mais falar, testemunhar, dizer aquilo que Jesus fez e faz na sua vida. Sabe por quê? O que Jesus fez, irmãos, continua fazendo. Ele não para de fazer todos os dias na sua vida. Todos os dias na sua vida é um dia de júbilo ao Senhor pelas vitórias, livramentos, situações que aconteceu e tem acontecido. Todos os dias é momento de você glorificar ao Senhor. E nos dias que nós estamos vivendo, chegar em casa já é um grande júbilo ao Senhor. Porque é difícil. Mas como está a sua corrida? Como ela está? Interessante que Tiago 1:2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha o que Tiago fala, irmãos. O fato de passarem por diversas provações. Tiago diz, passar provação nos traz alegria. Alguns até diriam que Tiago era masoquista, né? Porque ele diz que passar por aflições traz alegria, mas ele entende, irmãos, passar aflições com Cristo é o troféu da vitória, é o que você carrega com você. E ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém, irmãos? Ele diz que a prova da sua fé, e a prova da sua fé só vem com as provações, com as lutas. Chegar na maratona, chegar na Olimpíada, parece fácil. Você viu o que aconteceu com Bolt? Acho que foi ontem, né? Ontem ou sexta. Não viram? Eu vi rapidamente. O homem mais rápido do mundo, se dizia em um revezamento, né, de bastão. Ele já tinha perdido a prova que ele ganhava facilmente. Ele tirou em terceiro medalha de bronze. E na maratona do revezamento, ao pegar o bastão, ele era o último da equipe. Começou a desenvolver e de repente ele põe a mão na coxa. Um estiramento talvez. E aí um pé bate no outro, ele cambaleia, ele dá uma cambalhota e vai, é a expressão de dor, e ele cai no chão. Fica imaginando aquele homem que ganhou tantas coisas e agora vê a sua carreira terminando. Porque nessa maratona ou nas Olimpíadas a idade pesa. Na corrida da fé não, irmãos. Fique tranquilo, né? Quanto mais experiente você ficar em Jesus, mais você vai estar preparado. E Bolt para de correr ali. Já havia anunciado que talvez esse campeonato de atletismo seria o último dele. E talvez ele vai terminar de uma forma. Ele poderia ter terminado aqui no Rio de Janeiro, né, nas Olimpíadas, que ele foi campeão. Mas ele quis mais um pouquinho. Mas não é fácil chegar ali, irmãos. Qualquer competição não é fácil. Tem que se preparar, tem que se doar, tem que fazer uma dieta, tem que estar ali, né, regrado, tirando coisas, não podendo fazer outras para alcançar um objetivo. E Tiago nos diz, irmãos, que a prova da nossa fé
nos dá perseverança. Mas ele também nos ensina e Hebreus vai falar isso: corramos a corrida da fé, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado. Interessante que ele diz, né, na versão Almeida, revista atualizada, esta frase mesmo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Já em outra versão diz: deixemos todo o embaraço e o pecado. A Almeida atualizada. Já a Nova Tradução na linguagem de hoje diz: deixemos de lado tudo que nos atrapalha. E agora a NVI, né, Nova Versão Internacional, diz o seguinte, irmãos: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. As versões, elas vão dando uma ênfase maior, mas interessante, quando a gente junta os 4 versículos, a gente vai vendo que para fugir do pecado, a gente precisa para correr, desembaraçarmos de todo o peso, deixemos todo o embaraço, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e livremos-nos de tudo. O que atrapalha você correr? Se você botar uma mochila, peso do lado, e for por uma maratona, você vai chegar, mas com mais dificuldade. O que impede a sua corrida? Que peso você carrega hoje, meu amado? O que você carrega hoje que impede de você caminhar com o Senhor Jesus? Às vezes a gente, irmãos, meus amigos, a gente quer seguir a Jesus, mas a gente não larga algumas coisas. Poderá você servir a 2 senhores, diz a palavra de Deus? Não. Não tem como você correr uma corrida de cavalo e pegar 12 cavalos. Não. Não tem como você correr a corrida da fé, irmãos, com Jesus e carregar com você tantas coisas. O pecado impede a gente de avançar, mas há outras coisas que você não está abrindo mão e que você não consegue correr a corrida da fé. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que abrir mão. Por exemplo, para você entrar nesse desafio da leitura do Novo Testamento, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Menos tempo na frente da televisão. Acho que a televisão hoje não é nem mais o problema, né? O problema é o tal da internet, né? Menos tempo. Você vai ter que abrir a mão de alguma coisa, irmãos. Se você quer orar para que o seu município, seu estado, mude, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. De tempo que às vezes é importante para você, mas não é tão importante. Que quando a gente deixa de lado, a gente percebe que não era tão importante assim. Que peso você tem carregado? O que você tem carregado que tem impedido você de servir ao Senhor, o verdadeiro Deus, a servir a Jesus? Corra a corrida da fé, livrando-se de tudo que atrapalha, irmãos. Você vai ter que abrir mão. Agora, quando você abre mão com Jesus, irmãos, aquilo que era imprescindível para a sua vida, Jesus vai mostrar que com Ele faz diferente na sua vida. Ele abre portas de emprego para você servir ao Senhor. Ele abre outras portas para que você, aonde você estiver, seja um canal de bênção para o Senhor. Mas em terceiro e último, corramos a corrida da fé, olhando firmemente para Jesus. Vamos repetir juntos? Corramos.
No verso 2 ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Também em outra versão diz: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, esta versão, a nova tradução na linguagem hoje, irmãos, eu gostei mais, ela diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Há uma diferença do verbo ali, interessante. Olhar, você pode olhar firmemente para Jesus. Fitar, você pode fitar os seus olhos, mas conservar é manter-se com os olhos em Jesus. Não é só dar uma olhadinha em Jesus, não é só por um momento olhar para Jesus, mas é manter o seu olhar, a sua vida em Jesus. Filipenses 3, verso 13 e 14 diz: e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O corredor, meu amado, tem por objetivo alcançar a meta final. Não pode se distrair facilmente, não pode olhar para a multidão, não pode olhar para aquelas pessoas. Lembra de um nadador, falhou agora a mente, eu lembrei agora, que a mãe ficava lá gritando o nome dele, Tiago Pereira, né? Vai Tiago, vai Tiago, vai Tiago, vai Tiago. Era mais ou menos assim, né? Faz voz fininha, né? Faz. Não, puxa vida, você ia me ajudar. Puxa vida. A minha voz não dá. Mas vocês lembram dessa situação? Mesmo a mãe torcendo, gritando por ele, ele não poderia em nenhum momento levantar a cabeça e fazer isso. Porque esse movimento aqui faria ele perder milésimos de segundos, até chegar lá no final. O verbo olhar, irmãos, significa desviar os olhos de todas as outras coisas, a fim de olhar para a única coisa. Como afirmou J.C., eu acho que é Haydn, deixar de olhar para outros objetos e olhar apenas um, e observá-lo como um olhar firme, fixo e intenso. Nessa corrida, meu amado, quando você desvia o seu olhar de Jesus, é aquela mesma situação que você está na esteira. E olha que não é na academia, que há muito tempo eu não passo por lá. Foi no teste ergométrico que eu fiz, que tem esteira também. Lembra, Vitalina? Né? Você está ali e tem que olhar para frente, né? Mas as mãos têm que ficar fixas ali. Né? Então você está correndo. Tem um determinado momento no exame, que o cardiologista que está ali, tira uma das suas mãos para medir a sua pressão arterial. E aí você tira e parece que você vai fazer assim. Aí você tem que equilibrar e correr. E a mão aqui, doido para você medir. Aquilo se repete várias vezes. E aquela esteira ela vai aumentando, irmãos. Ela dá um pio, eu já contei isso uma vez aqui. Ele vai aumentando. Mas eu entendo parecido que a gente está correndo a corrida da fé. Quando a gente desvia os olhos, parece que a gente vai sair. E a gente sai mesmo. A gente sai. Sai da presença de Jesus. Sai do objetivo de Jesus para a nossa vida. Sai da missão que Jesus quer para a gente. Que tipo de corrida você está correndo? Por isso, agora é o toque. Corramos com perseverança a corrida da fé. Não desanime. Talvez você já teve vontade de desistir.
Talvez você já teve vontade de não voltar mais para a casa do Senhor. A gente começou a filmar, né, a gravar as mensagens, mas ao mesmo tempo eu vi um historiador dizendo que talvez daqui a alguns anos as pessoas não tenham mais vontade de ir para a igreja. Ela pode assistir o culto, e aí sim é assistir, não é nem mais prestar culto. Se hoje ela quiser ou desejar o culto de uma igreja tal, ela vai lá, está passando ao vivo, outro para cá, outro para lá. Mas o que faz a diferença do culto é essa comunhão que a gente tem, é cantar videira a videira, é cantar Santo Espírito enche este lugar, é se envolver com a presença do Senhor, irmãos, é fazer o que nós fizemos domingo aqui, chorar uns com os outros, chorar com aqueles que estão sofrendo, abraçar. De repente ninguém entendeu, quem estava aqui domingo, que nós fizemos no final do culto com a irmã Patrícia. Mas o Espírito Santo sabia muito bem o que precisava ser feito. Ele guiou todo aquele momento. Ele guiou para que a gente pudesse entender o que é ser igreja, na alegria e na dor. Às vezes você já pensou em desistir. Desistir da sua carreira. Talvez você, pai, já pensou em desistir da sua família, dos seus filhos. Difícil. Mas às vezes as lutas são tão grandes. Não desista nunca da sua família. Lute junto, lado a lado. Corra a corrida da fé, se desembaraçando, tirando aquilo que é peso e o pecado que tenta todos os dias nos dominar. Corra a corrida da fé olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Feche seus olhos nesse momento. Chegar no final é interessante, mas correr a corrida da fé com Jesus é muito mais interessante. E Ele não diz que você não vai ter lutas, obstáculos. Não, Ele diz que nesse mundo você vai ter aflições, vai chorar, mas Ele diz para você ter bom ânimo, que Jesus é vencedor, e porque Ele é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso que Ele me diz, irmãos, é Ele que me ensina. Ele diz que Ele é vencedor, mas Ele diz que eu e você somos mais do que vencedores. Não desista. Não desista. Persevere. De repente vem uma paulada, às vezes uma notícia que te derruba, te entristece, te joga no chão. Mas Jesus estende a mão e diz: levanta, filha, levanta, filho. Eu vou te ajudar a caminhar, eu vou te ajudar a correr. Se você nesta noite está enfrentando lutas, obstáculos que em algum momento tentou parar você, é hora de você se levantar, glória a Deus, se levantar, olhar para Jesus e engrenar novamente nesta corrida. E a minha pergunta, meu convite nesta noite: você deseja correr a corrida da fé?
Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, meu amado. Eu não sei qual a história ou que tipo de obstáculos você está enfrentando, mas se Deus deu esta palavra nesta noite, se Ele deu esta palavra e sabia que você estaria aqui, e sabendo que você está aqui, Ele quer nesta noite te levantar. Se você em algum momento abaixou a cabeça, é momento de levantar. Mas não vai levantar sozinho, Jesus vai te levantar. Estenda a sua mão para Jesus levantar você, meu amado. Levante a sua mão, eu quero orar por você enquanto nós vamos cantar neste momento. Enquanto nós vamos cantar neste momento. Neste momento, você que deseja ser levantado pelo Senhor e correr esta corrida da fé, fique em pé onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Quero orar pela sua família. Se você, pai, quer neste momento interceder pelo seu filho, fique em pé. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Amém. Você que quer entregar a sua família para o Senhor, eu sei que caminhar muitas vezes é difícil. São tantas as situações, mas eu quero orar pela sua vida neste momento, meu amado. O Senhor quer reconciliar, quer trazer para dentro da sua casa Jesus. Santo Deus e eterno Pai, glorificado seja o teu nome, meu Pai. Nós somos gratos, Senhor Deus, pela tua palavra aos nossos corações. Que possamos correr esta corrida de fé, ó Pai, e chegarmos ao final, ó Pai, receber a coroa da vida que está reservada para todos aqueles, Senhor Deus, que persistem, que creem em Jesus e que o aceitam como único e eterno Salvador. Nos ajude, Senhor Deus, a caminhar, a correr, a chegar, Senhor Deus, sem desviar o nosso olhar, tirando tudo aquilo que é peso, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão cada vez maior contigo, ó Pai. Estamos sendo desafiados nesses próximos meses a ler a tua palavra, a orar,
a buscar, Senhor Deus, dentro do nosso relacionamento, pessoas que precisam encontrar Jesus. Eu quero fazer parte disso, ó Pai. Que cada um aqui também, Senhor Deus, possa ser desafiado, e que cada leitura de cada capítulo, ó Pai, haja um renovo, Senhor Deus. Quando olharmos as parábolas, o ministério de Jesus, os discípulos, ó Pai, depois quando vemos os milagres que Jesus fez, ó Pai, as pessoas que Jesus tocou, as pessoas que Jesus chegou, ó Pai, isso possa inundar a nossa vida de tal forma, ó Pai, que a gente tenha este amor pelo próximo. Também desejo, ó Pai, levar Jesus para que Ele cure vidas, cure famílias, restaure pessoas, ó Pai. Quando olharmos Atos, ó Pai, começarmos a ver a igreja, Senhor Deus, sendo formada, se levantando, um cuidando do outro, tendo comunhão, perseverando na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações, que isso possa invadir o nosso coração e tornar a nossa igreja cada vez mais parecida, ó Pai, com a igreja de Atos, ó Pai. Nos ajude nos momentos de oração, de intercessão, ó Pai. Serão 100 dias, uma corrida longa, ó Pai, mas eu creio que a cada dia, Senhor Deus, a cada momento de oração, a nossa família vai ser restaurada no nome de Jesus. A cada momento de oração nós vamos ver pessoas que se afastaram do caminho voltarem para Jesus, ó Pai. A cada momento de oração a gente vai ver esse município mudar, ó Pai, esse estado mudar, esse Brasil, ó Pai. Pessoas vão se levantar, Senhor Deus, para mudar a história desse Brasil. Eu creio nisso, ó Pai. Mas elas só serão sustentadas, ó Pai, os juízes, os procuradores, com a igreja intercedendo. O Senhor quer sarar a nossa nação, ó Pai. Mas antes, Senhor Deus, o Senhor quer sarar os nossos corações, ó Pai. Ó Pai, seja com cada um que se levantou. O Senhor sabe que pedido, que motivo eles estão fazendo neste momento. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém.